estejamos com os corações alegres por esta riquíssima oportunidade que Deus tem nos dado mais um dia de ficarmos diante da sua palavra tão abençoada, uma palavra salvadora, uma palavra que nos encoraja a vivermos neste mundo. Porque talvez muitas situações de desespero têm desanimado o povo, têm trazido confusão, medos, incertezas, mas a palavra de Deus, ela renova os nossos ânimos e nos traz esperança, porque confiamos nas promessas de Deus. Amém. Foi-nos falado sobre os feitos do nosso Senhor. E há um salmo em que, diante das dificuldades que o salmista estava passando, diante dos seus medos, a primeira coisa que ele fazia, ele se lembrava dos feitos do Senhor. Se lembrava aquilo que o Senhor havia feito, o que Deus havia feito para o povo dele. Não por acaso também Moisés e os outros líderes, sempre que falavam com o povo, relembravam a eles toda a lei de Deus. Relembravam os feitos do Senhor. Os apóstolos, da mesma forma, quando eram chamados para confessarem, para mostrarem quem é este Senhor que eles pregavam, eles contavam a história desde o começo, para mostrar àqueles que estavam ouvindo quem é este Deus que faz maravilhas. Diante das nossas dificuldades, irmãos, que talvez não são comparadas com as dificuldades que os apóstolos viveram, que os profetas viveram, que o nosso Senhor Jesus viveu, mas diante dos problemas que nos acarretam, é necessário nos lembrarmos das obras de Deus, nos lembrarmos daquilo que o Senhor já fez pelo povo, nos lembrarmos que Ele é um Deus fiel, que não desampara aquele que o busca. Assim, nós passaremos por qualquer problema que há em nossas vidas, com a certeza de que Deus está operando em nossas vidas. Passaremos as dificuldades com fé, com esperança, com coragem. Porque, como também diz o Salmo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria certamente virá pela manhã. O Senhor é maravilhoso para com aqueles que o buscam e se dão a Ele, e temem, e tremem diante do seu nome também. Tremam diante desta palavra, essa palavra grave, essa palavra que consola, essa palavra que mostra os nossos erros, mas é uma palavra que deseja transformar as nossas vidas. Então, que neste dia o Senhor venha com o seu Espírito, venha com o seu poder, venha com suas bênçãos e enche os nossos corações e renove as nossas almas. Senhor, por misericórdia, esvazia aquilo que há de ruim dentro de nós e que prevaleça somente as bênçãos e as riquezas que pertencem ao Deus de Israel. Amém. Eu convido a todos ao Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículo 39. A palavra diz que saindo o Senhor Jesus foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, o Senhor disse para eles: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação.
Amém? Há uma instrução dada por Jesus àqueles discípulos que o acompanhavam no Monte das Oliveiras. O Senhor era de costume que ele se recolhia para orar diversas vezes. Não porque ele era Jesus, o enviado de Deus, que ele não deveria orar. Pelo contrário, orava constantemente para entrar em comunhão com Deus. E a partir deste primeiro momento, nós já vemos, irmãos, a importância de que nós temos também esse dever de orarmos e buscarmos a comunhão com o Pai. Se o próprio Senhor buscava essa intimidade para se fortalecer, para fazer a vontade de Deus, quanto mais nós, irmãos, que somos imperfeitos, que vivemos num mundo onde há um espírito que conspira contra o povo de Deus, há um espírito enganador, mentiroso, ilusório, há um espírito neste mundo que tem entrado muitas vezes em nossas casas, através dos nossos corações, através dos nossos pensamentos. Então, a oração, Jesus buscava essa comunhão com o Pai e ele instruiu para que os seus discípulos também fizessem da mesma forma. Orem para que vocês não entrem em tentação. As tentações aparecem em nossas vidas, irmãos. Todos os dias, diz o apóstolo Paulo, todos os dias nós somos entregues à morte, como a ovelha levada ao matadouro. Todos os dias o mal bate à nossa porta para nos desanimar, para nos colocar para baixo, para tirar a palavra de Deus de dentro de nós, para confundir a nossa família, para destruir os nossos relacionamentos, destruir os casamentos. Entra em nossas vidas para nos trazer a ingratidão da vida, para fechar os nossos olhos, nos cegar para que não vejamos as maravilhas que Deus tem feito em nós. Se não estivermos em comunhão com Deus, todas essas coisas entrarão em nossas vidas e estaremos mortos, perdidos, irmãos. Se não buscarmos ao Pai através desta intimidade, a oração é uma conversa, não é um ritual, não é uma prática religiosa. Oração é uma conversa íntima entre você e o próprio Deus, o próprio Pai, o Criador do universo. É com Ele que nós demonstramos os nossos sentimentos. É com Ele que somos sinceros. É com Ele que contamos os nossos segredos. E é nele que podemos confiar, irmãos. O Senhor, então, se apartou deles e orava a Deus, dizendo: Pai, que maravilhoso é isso, irmãos. Pai, se quiseres, se queres, passa de mim este cálice, este sofrimento. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Irmãos, o próprio Senhor Jesus dizendo: faça a tua vontade, não a minha. E muitas vezes nós queremos que Deus faça a nossa própria vontade. Quantas vezes achamos que estamos certos, que os nossos planos são os corretos, que os nossos pensamentos são os melhores que existem? Não adianta planejarmos nada, irmãos. Está se iniciando mais um ano e muitos dizem: planeje isto, coloque isto como meta, coloque isto como objetivo, mas nada adiantará de nada se não colocarmos Deus em primeiro lugar. Não adianta buscarmos aquele nosso objetivo se não buscarmos primeiramente a Deus. Porque talvez o nosso pensamento e o nosso plano não é de acordo com a vontade do Pai. E como diz em Isaías, os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos. Os dele são melhores, são maiores do que os nossos, porque ele está olhando lá na frente, enquanto a gente está olhando somente este presente momento. Deus deseja o melhor de cada um de nós. Não se desespere pela situação, pela dificuldade que estamos vivendo, porque nada que está ocorrendo em nossas vidas é obra do acaso.
tudo que se passa ao nosso lado e na nossa casa, saiba que está sob a proteção de Deus e que Ele permitiu que o sofrimento chegasse a nós. Talvez Deus não deseje tirar o sofrimento, a dificuldade das nossas vidas, mas Ele faz algo, como diz no versículo 44, no versículo 43. Quando Jesus orou ao Senhor, a Deus, pedindo para que, se possível, passasse dele aquele cálice, apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Amém? Quando confiamos em Deus e desejamos que Ele faça a sua vontade sobre as nossas vidas, talvez a dificuldade não sairá, mas Ele colocará um anjo para nos ajudar, para nos fortalecer, para que estejamos firmes naquela prova, porque aquele sofrimento pode salvar as nossas almas, irmãos. Não seja ingrato com Deus, não reclame com Deus, não peça justificativa para Deus, apenas aceite aquele momento e confie. Espere com paciência no Senhor, dizia o salmista. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Esperemos com paciência nos momentos mais difíceis, porque certamente o Senhor enviará o seu anjo para nos ajudar. E Jesus, depois de orar, voltou para o local onde estavam os discípulos e os achou dormindo. Infelizmente, nos dias de hoje, irmãos, diante dos acontecimentos graves que vemos, Jesus estava prestes a ser preso e a ser morto na cruz. Diante deste acontecimento, ao invés dos discípulos orarem com ele, dormiram. Diante dos acontecimentos que vemos no mundo afora, da violência, das doenças, das tragédias, achamos que está tudo normal. Não nos preocupamos com o próximo, com aquele que está ao nosso lado. Não oramos, não buscamos fortalecer a comunidade. A comunidade é formada por irmãos, por membros, como um corpo. Todos os membros precisam estar em um perfeito funcionamento para que o corpo todo possa andar, possa se locomover. Assim é com o nosso organismo. Irmãos, a palavra, Jesus nos ensina para que, como membros deste corpo, para que diante dos acontecimentos graves que estamos vendo, possamos juntamente orar, possamos permanecer em comunhão com Deus, em união de pensamento, união de forças, união de ideais, união conforme essa palavra nos ensina, irmãos, e não dormindo. O apóstolo Paulo dizia: desperta tu que dormes. É grave o momento que estamos vivendo, por isso Jesus disse: levantai-vos e orai, para que vocês não entrem em tentação. Não foi para os apóstolos apenas essa mensagem, é direcionada também a todos nós. Desperta e oremos, para que não caiamos nas tentações da vida, irmãos. Para que não caiamos nesta ilusão, nas mentiras, irmãos, que são anunciadas a nós. Confiemos somente na palavra de Deus. E não se preocupe quando uma dificuldade, como uma doença, bater na nossa porta. Saiba que é uma oportunidade que Deus está te dando para servi-lo. Permaneçamos no caminho, firmes, e que o Senhor nos dê coragem para enfrentarmos as batalhas da vida, que Ele esteja sempre ao nosso lado para nos proteger de todo o mal. Amém.